Glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza, você que trouxe, senão você acompanha em Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17. Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17, nós vamos ler. Romanos capítulo 8, do 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amados, esse é um texto, um assunto que tem sido muito conversado em nosso meio no ministério. O Pio tem ministrado fortemente nessa linha, o assunto da graça e também da justiça e da herança. E eu quero trazer esse assunto para você nessa noite, conversar com você um pouco mais sobre isso também. Esse texto fala da nossa identidade. Esse texto, ele nos mostra o coração de Deus e como Deus vê você. E o texto diz que você e eu não somos mais escravos. O texto diz que você e eu somos filhos. Você sabia que uma das grandes estratégias do diabo sobre a terra contra a igreja de Jesus hoje é levar o cristão a duvidar do amor de Deus? Ao levar o cristão a enxergar Deus assim como um ser meio raivoso, que eu tenho que fazer de tudo para agradar a Ele, para ver se eu ganho alguma migalha dele. Tem que comprar rosa ungida, tem que pegar água do Jordão, tem que pagar promessa, tem que não sei o que, para ver se Deus me dá uma migalha. Será que, olha, jejum, vou fazer um jejum de uma semana, Deus vai ter que me abençoar. Eu vou trazer um trízimo, não vou trazer um dízimo, para ver se Deus me abençoa. E a Bíblia diz que você e eu, primeiro, não somos mais escravos. Você não lida com Deus dessa maneira. Mais do que isso, você é filho. Mais do que isso, você é herdeiro. E mais ainda, você é co-herdeiro com Jesus. Isso significa que tudo que está reservado para o Senhor Jesus está à sua disposição também. Amados, é uma realidade tão impressionante. O que tem de cristão andando cabisbaixo sobre a terra por desconhecer quem é nesse cenário todo. O que tem de cristão se arrastando, duvidando do amor de Deus e esquecendo-se que é filho, que é herdeiro e que é co-herdeiro com Jesus, e tem levado essa pessoa a uma vida de frustração e derrota, mesmo sendo cristã. E a Bíblia nos chama para reinarmos. O que significa reinar? Reinar significa muitas coisas. Uma delas é exercer influência e não ser influenciado. Outra coisa é desfrutar do melhor dessa terra. A outra coisa é conhecer o amor de Deus. Reinar sobre a terra. Viver uma vida que Jesus prometeu que seria uma vida em abundância. O que é vida em abundância? Prosperidade, já aprendemos, que é não ter necessidade alguma, ausência de necessidade. Mas Jesus prometeu mais do que isso. Ele prometeu uma vida em abundância. Ou seja, as tuas necessidades todas supridas e ainda mais para você abençoar outras pessoas. Vida em abundância. É interessante que eu sou então filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Agora imagine a seguinte ilustração. Um pai muito abastado, bem resolvido, muito rico, financeiramente falando, bem resolvido. E ele tem lá 3 filhos. Primeiro filho, completa 18 anos de idade. Ele chega para o filho dele: filho, agora você tem 18 anos de idade, agora eu vou comprar um carro para você. Os jovens lá em cima, diga um carro que você gostaria de ter. Quem está perto dos 18 lá? Levanta lá, manda lá, que carro que você queria ganhar? Um Camaro 1969? Eu digo que a pesada sabe das coisas, por isso que eu pergunto lá. Por isso que eu pergunto. Camaro 1969, quantos cavalos tem o motor? Uns 350 pelo menos. Isso na primeira marcha. Era que legal. O turbo vai para 500 cavalos. Um Camaro 69.
O pai olha para o filho: filho, você tem 18 anos, eu tenho a grana. Está aqui o Camaro 69 para você, brilhando assim. Pá, entra lá dentro, liga o som, né? Óculos escuro, baixa o vidro. É bom, não é? Claro que é bom. Afinal de contas, já tem 18 anos, é filho e é herdeiro. O pai tem dinheiro, o pai dá o presente. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Esse mesmo pai tem um segundo filho. Esse filho tem 14 anos. Esse filho vê o irmão dele de 18 anos ganhando o Camaro 69. Ele chega para o pai: pai, eu também quero. Não, filho, você não pode ganhar ainda. Mas pai, eu não sou teu filho. É. Eu não sou herdeiro. É. Então, era um Camaro 69 também. Não. Por quê, pai? Porque você só tem 14 anos. Isso significa que você é ainda imaturo. Você ainda é criança. E aí nós começamos a entender, já você vai perceber o que eu quero dizer com isso. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é desfrutar da herança. Esse pai tem um terceiro filho. Só que esse terceiro filho é um filho adotivo. E esse filho adotivo também fez 18 anos. E esse filho adotivo viu que o irmão dele ganhou o Camaro, mas ele pensa: não, mas eu sou um filho adotivo, será que eu também, será que... Ele pergunta para o irmão natural: escuta, será que o pai vai me dar um carro? Um Chevetinho 74, resolvia. Será que ele vai me dar? Um Corcelzinho, 2 portas lá. O que ele vai me... Será? O pai chega e diz: filho, você também é meu filho. Você tem os mesmos direitos que o filho biológico. Está aqui o Camaro 69 para vocês. Se existem 2 no mundo, vocês ganharam os 2. Está aqui. O que isso quer dizer com isso? Mas nós cristãos, o filho natural quem é? É Jesus. Ele recebe a herança, o pai dá para ele. O filho de menor quem é? É o cristão imaturo. Ele é herdeiro, mas ele tem que se contentar com dolé, ele tem que se contentar com algodão doce, ele tem que se contentar com um pirulito. Não pode pegar o Mustang, o Camaro, não pode pegar. E o filho adotivo somos nós. Nós somos adotivos. A Bíblia diz: nós somos feitos filhos por adoção. Mas mesmo nós, sendo filhos com todos os direitos de Jesus, que a Bíblia diz, às vezes duvidamos do amor de Deus e pensamos: não, acho que Deus não vai me dar tudo isso assim. Sobre isso, quero falar com você nessa noite. Como ser um filho maduro e receber tudo o que Deus preparou para mim. Amém, amados? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Amados, então, estamos vendo até aqui que uma coisa é ser herdeiro e a outra é desfrutar da herança. Um herdeiro que não desfruta da herança, ele é criança, é um rei que não reina. É um cátedra, um governante que não governa. Ele é herdeiro, ele tem privilégios, mas ele desfruta só um pouquinho daquilo que o pai dele tem para ele. Mas aquele que já é maduro, ele vai lá, ele pega o Camaro 69, ele pega os carros que o pai dele tem, ele pega a lancha que o pai dele tem, ele pega e desfruta daquilo. A Bíblia diz que eu sou herdeiro e sou co-herdeiro com Jesus. Ok, então eu entendo que eu tenho direito. Mas, Arno, bem certinho, eu não estou desfrutando muito da minha herança. Na verdade, eu vejo uma certa escassez nessa ou naquela área. Como que eu faço? Onde está a diferença? Por que alguns cristãos desfrutam da herança e outros não desfrutam? Você já viu que tem pessoas, famílias abençoadas que chega quase a dar inveja? Já viu isso não? Mas olha o casamento desse irmão, ou o casamento dessa irmã, está desfrutando da herança. Mas olha esses filhos, está desfrutando da herança. Já ficou com inveja, você que é pastor, pregador, de um pregador sendo muito usado por Deus? Deus, por que ele é tão usado e eu tão pouco? Está desfrutando da herança. Outro dia, estávamos no café de pastores, e um pastor, ele ficou tão impactado com a devocional de um pastor bem novinho,
E ele chegou assim, ele falou, rapaz, entrei em crise. Mas por quê? Olha a devocional que esse pastor fez, nunca falei desse jeito. E o cara tem metade da minha idade. Deu uma certa invejinha aqui. Ele está nadando de braçada na herança dele. Arno, que herança é essa? Existem alguns textos na palavra de Deus que é tua herança. Por exemplo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É tua herança. Está escrito. É promessa de Deus, do teu pai. Ele diz, você vai crer em Jesus e toda a tua casa vai servir Jesus com você. Você tem orado sobre isso? É tua herança. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,24 que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Amados, é nossa herança andarmos com saúde. Como disse o irmão no testemunho aqui, fui gripado, voltei cantando. É tua herança. Já viu a pessoa que ela pode dizer, já sei, hoje à noite vou estar gripado, tá uma dorzinha bem aqui, eu já sei quando é aqui. Se for aqui é outra coisa, daí não sei o quê. Mas aqui, não, é gripe. Pare com isso. É sua herança desfrutar da obra de Jesus que abençoa o teu físico. Amém, irmãos? É nossa herança. Jesus disse, a minha paz vos dou. Pode vir a Dilma, pode vir o Dilmo, pode vir quem for dizer que o Brasil está indo para o buraco. Jesus disse para você o quê? A minha paz vos dou. Ah, não, mas é que você não leu o jornal. O HSBC está sendo vendido e eu tenho um restaurante na porta aqui do HSBC e vão fechar e vou ter que fechar o restaurante. Vai nada, irmão. Para você tem vida em abundância. Aí Deus coloca lá uma igreja naquele salão lá. Aliás, está na hora de entrar uma igreja naqueles salões ali do HSBC. Não é verdade? Nós sabemos fazer musical de Natal. Não é verdade? Deixa as minhas crianças cantar lá. Aí você vai ver o que é musical de Natal. Não é verdade? Bota uma igreja lá. Aí sim o teu restaurante vai ser muito melhor. Está claro isso, irmãos? Você percebe que você está acima dessas notícias de derrota que estão por aí? Quem aqui tem algum comércio, alguma coisa perto do HSBC? Ninguém? Abra então, porque vai ser bom, né? Porque qual que é a preocupação? Não vai fechar aqui, e daí vão para São Paulo, e daí vai ficar tudo às moscas, vai nada. Para você não. Por quê? Porque Jesus prometeu e você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Jesus, amados. Deus não é Deus de escassez. Deus é Deus de surpresas e abundância. Claro até aqui, amados. Ah, não, mas como que eu faço para desfrutar isso? Precisa ser maduro. Como que eu sou maduro então? Leia esse texto comigo de Hebreus 5, do versículo 11 ao 14. A Bíblia diz assim, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino, na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Volta no 13, por gentileza, e deixa essa tela aberta. Amados, a Bíblia está falando de cristãos. E ela faz uma distinção clara. Existe cristão maduro, que se alimenta de alimento sólido, e existe cristão criança, que come papinha. E come papinha. Já foi numa churrascaria? Claro que já. E alguém estava lá com um bebezinho pequeno. Sentou na tua frente. E aí a mamãe pega aquela fraldinha, aquele negócio, abre lá, bem na tua frente. E abre um potinho lá, aquela colherinha, e daí vai dar papinha pro neném na tua frente. Já viu, não? Aquela gororoba laranjada, cor-de-rosa, azul, verde. E a criança lá e fica babando. E você lá não sabe nem para onde olhar, aquela coisa toda aqui. Que desespero para aquela criança. Já reparou, não? E o cara do outro lado, picanha, sim. Mignon, sim. Queijo, sim. E a criança lá, babando. E você olhando aquela cena horrorosa. Você já não ficou desesperado?
Alguém, por favor, dá um pedacinho de carne para essa criança. Não é verdade? Aí vai toma leite na churrascaria, leite. Você acredita? Tá bom. Goela dentro da criança, engasga. E você ali tomando uma limonada e tomando uma Coca-Cola. Uma vez eu me desesperei tanto que eu dei Coca-Cola para criança pequena, mas ficou com o olho vermelho, já viu? Que fica... Mas acha bom, quer mais. Mas é o que a Bíblia diz. Tem cristão que está comendo Neston com banana. Que frustração maior que essa? Está comendo papinha, leite, mas é cristão. E tem cristão que está comendo picanha, está comendo minhãozinho com um queijinho por cima, cebolinhas por cima. E tem crente na papinha. É o que o texto diz. Como eu faço para comer essa picanha? Então, parar de comer papinha. E aqui entra o que eu quero falar com você. Amados, o filho de 14 anos tem direito a muitas coisas, mas ele não desfruta da plenitude da herança por ser criança. Como que eu faço para então ser maduro? Veja o que diz o texto. Quem se alimenta de leite é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Sabe o que difere um crente criança e um crente maduro? Exatamente está escrito aqui: a experiência no ensino, na palavra da justiça. A experiência no ensino da justiça. E aqui agora eu gostaria que você ouvisse com muita atenção o que eu quero falar com você. Quero abrir aqui um pouco mais. Temos falado sobre a graça. O que é a graça? A graça é o próprio Senhor Jesus. Voltando um pouquinho mais à fita. O que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo algo que eu merecia. Eu merecia condenação e pela misericórdia de Deus eu não recebo a condenação. A graça é quando eu recebo algo que eu não merecia. Eu não merecia a paz, eu não merecia a salvação, eu não merecia o perdão e eu recebi por graça. Eu não fiz absolutamente nada para merecer o perdão. Jesus morreu na cruz por mim sem eu sequer ter nascido. Isso é graça. Isso é graça. Algumas pessoas dizem, mas o ensino da graça é perigoso, Arno, porque é um passaporte para o pecado. A pessoa entende que ela já está perdoada dos pecados passados, presentes e futuros, e ela pensa, bom, então eu posso pecar à vontade. Mas não é o que a Bíblia diz, irmão. Veja o que a Bíblia diz, fazendo um parênteses aqui nesse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Depois volta nesse de Hebreus. Tito, capítulo 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus, Jesus, se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça, ela me leva a viver de uma forma santa. Está claro isso, amados? Mas Jesus já me perdoou. Exatamente por entender isso que eu quero viver uma vida santa, que honre o nome dele. Não para ser perdoado ou para ser aceito por ele, mas porque eu já fui perdoado, eu já fui aceito, eu vivo de maneira digna para honrar a Deus. Claro até aqui? A Bíblia diz, voltando ali para Hebreus capítulo 5, versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. A palavra justiça, amados, ela tem várias interpretações. Por exemplo, imagine que uma pessoa atropele uma criança de 10 anos, alcoolizado, e mata essa criança. O que você vê os pais, principalmente a mãe, falando? Ela vai no microfone na televisão e ela diz, eu quero justiça. Não é o que as pessoas dizem? Eu quero que seja feita justiça. Na verdade, ela não quer justiça. Ela quer que seja feito o juízo. Ela quer que aquele motorista seja condenado. Muito bem, aquele motorista então, ele é condenado. E ele passa então 20 anos, 30 anos na cadeia. O juízo está sendo aplicado sobre a vida dele. E a pena dele termina no dia, que dia é hoje? 21 de junho de 2015. Ao meio-dia termina a pena dele.
Até as 11h59 ele está debaixo do juízo, do tacão da justiça. Ele está pagando o que ele deve. 12:01, o que aconteceu? A justiça foi feita. A partir daquele momento ele sai da cadeia, ele é como qualquer outra pessoa e ele não deve mais nada para a sociedade, nem para a mãe daquela criança. Não é assim? Isso é justiça. Quando a pena foi paga, aí sim a justiça foi feita. Ok? É interessante nós vermos, amados, que a justiça do qual a Bíblia fala, ok, então eu preciso, para ser maduro, ser uma pessoa justa, eu preciso fazer atos de justiça. Não é isso que a Bíblia está falando. Não, mas então eu vou ser missionário lá na África, eu vou dar o meu corpo para ser queimado, eu vou fazer atos de justiça. Aí sim eu sou maduro? Não, mas então eu vou pagar uma penitência? Não. Então eu vou carregar uma cruz? Não. A Bíblia não está falando de atos de justiça. Essa justiça da qual a Bíblia está falando é um presente do Senhor Jesus. Amados, quem pagou a conta foi o Senhor Jesus. O filho maduro entende que não há nada que ele possa fazer na terra que o torne justo perante Deus. Amados, pessoas que estão há muito tempo na igreja têm a tendência de achar, bom, eu sou tão gente boa, por isso que foi uma tremenda vantagem para Deus meter na igreja. Mas não é assim. Você só é o que é por causa da obra de Jesus. Nós só somos o que somos por causa da obra de Jesus. A graça me salvou, agora vem a justiça e ela me torna herdeiro. Eu agora tenho o direito de desfrutar. Eu começo a entender que, por exemplo, a cura, ela se manifesta na minha vida por causa da obra de Jesus. Não porque eu pago promessa, penitência, faço jejum, isso ou aquilo. A justiça se manifesta porque Jesus pagou o preço. Dê uma olhadinha, por gentileza, no texto de Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Justiça, amados, desse ponto de vista, é tornar-se aceito para Deus. Deus olha para você e diz, eu aceito você como filho. Mas Deus, eu matei, eu esfaqueei, eu xinguei, eu adulterei, eu isso, eu aquilo. Você está justo aos meus olhos. Amados, ser experimentado no ensino da justiça é ter essa consciência. Deus, Ele me vê justificado. Muitos cristãos ainda estão vivendo debaixo da lei, querendo agradar a Deus para obter algo dele. Eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, daí Ele vai me dar o Camaro 69. Não é assim que funciona. Ele já te deu. Ele já te deu, já está à sua disposição. A cura, a saúde, a paz, a abundância, já está aí. Você não precisa fazer mais nada para receber. Já está aí. Não, então eu vou repetir tantas vezes tal reza, para daí Deus me perdoar, me abençoar. Não precisa. Jesus já fez, você já está justificado. Não, mas agora eu não entendi. Você acabou de me convidar para vir ser professor da IBI, para fazer pipoca lá no Jesus é Mais, para expulsar demônio, para evangelizar. Isso não são obras? São. Só que são obras que você faz por entender aquilo que Jesus fez, e você faz por amor a Jesus, não mais para convencer Jesus a te dar alguma coisa. Está claro isso, amados? Isso é muito importante, vai mudar a nossa maneira de viver. Essa semana eu vou jejuar. Muito bem, então vou jejuar. Um pouquinho mais do que da meia-noite às 6. Eu vou jejuar essa semana. E eu vou jejuar porque, Deus, se eu jejuar, o Senhor vai ter que me dar o Camaro 69. O Senhor vai ter que me dar. E ó Deus, estou avisando, hein? Vou jejuar até meio-dia. Não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. Não, mas então eu vou comprar a rosa ungida e toda essa tralha que estão vendendo por aí, amados. Isso não é de Deus. Sabia que isso não é de Deus? Isso não é de Deus. Isso é para enganar as pessoas. Não, eu vou comprar uma rosa ungida, aí Deus vai me abençoar. Não vai, irmãos. Você já é abençoado.
A Bíblia diz em Efésios que em Cristo nós fomos já abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha que interessante que a Bíblia diz. A graça você recebe, não é verdade? Não há o que você fazer para salvar a tua alma. Não tem o que fazer. Jesus fez. Você então, pela fé, recebe a obra de Jesus no seu coração. Eu fui salvo. Meus pecados estão perdoados. Mas a Bíblia diz que existe um segundo presente. O dom, a dádiva da justiça. Eu preciso entender isso também. Que Jesus pagou a conta da minha vida. E Ele me torna aceitável para Deus, independente do meu histórico, amados. Nós, seres humanos, temos facilidade de julgar uns aos outros, condenar. Aquele lá, o pastor. Amados, Deus, Ele nos vê justificados. Ele olha para você, Ele vê uma pessoa linda, maravilhosa, perdoada. Não porque você é gente boa, mas porque Jesus pagou o preço. E eu recebo a dádiva da justiça. Olha que interessante para nós caminharmos para o fim do que eu quero falar com você. O que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Gênesis 3, versículo 24. Amados, um filho experimentado na justiça é o filho que entendeu que somos justos somente em Jesus. Quando eu entendo isso, eu começo a ser menos exigente com meus irmãos. Já viu a pessoa que é muito exigente com o seu próximo? Até com seus filhos, com o seu cônjuge? Quando eu entendo que eu fui justificado pela obra de Jesus, eu começo a ser menos exigente com as pessoas. Eu começo a ser mais brando com as pessoas. Eu começo a facilitar mais a vida das pessoas. Amados, Jesus pagou o preço. Agora eu sou justificado, não porque eu sou gente boa. A pessoa que está do teu lado é gente boa, sangue bom. Dá uma olhadinha para a pessoa do teu lado. Só que ela só é isso por causa da obra de Jesus. Arno, mas eu nem gosto muito, nem olhei porque esse do meu lado aqui, nem sei. Ele é justificado pela obra de Jesus. Tem certeza? Arno, a Bíblia diz, irmão. Mas eu vou ter que morar no céu com ele. Vai. Então eu quero morar lá longe, não vai dar certo, não é assim que funciona. Acostuma já, porque ele foi justificado pela obra de Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Agora veja o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amados, isso aqui foi um dos momentos mais dramáticos da história do ser humano. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E aqui, amados, o grande prejuízo de Adão não foi perder o Éden, o frescor do Éden, as belezas do Éden, a provisão do Éden. Mas o grande prejuízo de Adão foi perder a presença de Deus. Amados, presença de Deus é igual a provisão e proteção. Presença de Deus significa proteção e provisão. Se conosco é assim, já viu naqueles filmes quando dois amigos estão viajando e batem o carro e um está morrendo, ou na guerra, o que ele diz? Cuide dos meus filhos. Não é normalmente isso que é dito? O outro não diz, pode deixar que eu vou cuidar dos teus filhos. Está falando do quê? Proteção e provisão. Não é disso que está falando? É. Deus significa, presença de Deus significa proteção e provisão. Esse foi o grande prejuízo de Adão quando ele foi expulso do Éden. Não o jardim, mas a presença de Deus. É interessante, amados, que os anos vão se passando, essa comunhão entre Adão e Deus, entre nós e Deus, ela foi rompida. E de um lado você tem o homem desesperado pela presença de Deus, e do outro lado você tem Deus querendo comunhão com o homem. Séculos se passam,
Toda a história está na Bíblia. O inferno conspirando, esmagando, o mundo jogado num caos. Destruição, morte, angústia, dor. E Deus envia quem? Jesus. Ele envia Jesus. Não é porque esse ou aquele foi bonzinho. Ah, você foi tão bonzinho, então agora você é salvo. Não, 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 não. Deus, ele deu Jesus para a humanidade, sabendo o que iria acontecer. Amados, e a Bíblia diz que sobre Jesus caíram todas as nossas culpas, tudo. Imagine tudo que você já fez de ruim, de grave, de terrível, tudo. Agora imagine também aquele estuprador de criança, aquele assassino de velhinhos, imagine aquele traficante, todos os pecados de toda a humanidade, caíram sobre Jesus. A Bíblia diz que Deus moeu Jesus. A Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus assumiu os nossos pecados. O juízo, caiu sobre ele. A pena caiu sobre ele. E você e eu estamos aqui sem saber o que está acontecendo. E tudo que nós deveríamos sofrer, Jesus assumiu sobre si. A Bíblia diz que, é só você olhar nos 4 evangelhos, Jesus sempre se relaciona com Deus chamando ele de Pai, meu Pai, Abba Pai. Só que nesse momento, na cruz, é a única vez em que Jesus se relaciona com Deus com outro nome. Ele diz, Elohim, Elohim, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, naquele momento não foi faz de conta. Ali, a comunhão entre Jesus e o seu Pai foi rompida. O preço que Jesus pagou, amados, foi inimaginável por você e por mim. Jesus é a graça e Ele é também a nossa justiça. Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu aos céus. E agora todos nós somos justificados. A justiça se cumpriu. Não tem mais condenação sobre a sua vida. Você, como um filho maduro, agora você pode andar de cabeça erguida. Como diz a palavra de Deus, você pode entrar ao trono, à presença de Deus e conversar com o Pai. Por causa da obra de Jesus. Mas isso precisa ficar muito claro. Não é pelos nossos atos de justiça. É por causa da obra de Jesus. E agora você é justificado. E você fala com Deus como um filho adotivo maduro. E o filho adotivo maduro entende que não são as nossas obras que nos salvam, que nos justificam, mas é Jesus. E agora eu começo a desfrutar da minha herança. Ok, Jesus. Ok, entendi. Eu sou herdeiro, eu sou cordeiro, eu sou salvo e ainda estou justificado, não devo mais nada. Mas nada. Eu quero o Camaro 69. Está aqui. Eu quero a saúde, está aqui. Eu quero a provisão financeira, está aqui. Eu quero um ministério de sinais, curas e milagres, está aqui. Herança. Tudo o que você precisa, Deus já te deu, amados. Amados, quanto mais nós entendermos e aprendermos isso, a Bíblia diz que vai acontecer o que? Está escrito ali em Romanos, a última parte de Romanos 5,17, está escrito: aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eu recebo Jesus, reinarão em vida. Amados, você nessa terra vai reinar, desfrutar do melhor da terra, porque você é filho, você é herdeiro, você é cordeiro e você é maduro, porque você entende, Jesus, não precisa fazer mais nada, Jesus, nada. Mas Jesus, eu vou ajeitar as flores da igreja lá, vou fazer um troço lá, e aí o Senhor vai me abençoar. Não, eu ajeito porque já sou abençoado. Quase quebrei o negócio aqui. É de plástico isso aqui, né? É de plástico, né? Mas é tão bonitinho. Mas enfim, eu faço porque eu amo Jesus, eu já sou abençoado. Amados, quanto mais você e eu entendermos isso, mais nós vamos reinar sobre a terra e desfrutar da herança do Senhor Jesus. E aí você começa, e amados, presta atenção nisso para nós concluirmos. Você começa a ter um faro fino. Lembra do faro fino e o pé ligeiro? Minhas asas são como um escudo de aço. Faro fino.
eu começo a perceber, como assim, Arno? Eu começo a ouvir alguns pastores, algumas mensagens, e eu digo, peraí, você está falando da lei, você está dizendo que eu tenho que fazer para receber? Não é assim. Aí você começa a apertar teu líder de grupo familiar. Ele traz um devocional lá meio na lei, você, opa, peraí. Jesus já pagou o preço, que história é essa? Não, veja bem, fala, irmão, como é que é? Então deixa eu te explicar, líder. Não é assim? Você está ali atento, e você começa a perceber no teu dia a dia, que é muito mais leve viver, muito melhor viver com essa consciência. Eu fui perdoado, eu sou salvo e eu estou justificado, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Deus, estou pronto para desfrutar da minha herança. Hoje pela manhã, para nós concluirmos pela terceira vez, eu estava falando para os irmãos. Irmãos, uma das heranças que nós temos é a promessa de cura divina. Salmo 103:3, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Eu estava falando, eu olhei o Jefferson, cadê o Jefferson? Está trabalhando, né? Mas eu vi ele de manhã lá usando óculos. Me entenda, me ame depois do que eu vou te falar. Irmão, os seus óculos, por que você não volta a crer como você já creu há um tempo atrás? Que é tua herança não usar mais óculos. Amém? É isso mesmo. Receba mesmo. Não, mas eu já acostumei, né? Sabe, que ele vai ficando velho, né? E as dentinhas vão ficando pequenas. Pare com essa conversa. Os dentes vão caindo, ele vai ficando velho. Não é assim, irmão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de você envelhecer com pleno vigor, até a vossa velhice dar frutos. Como que vai dar fruto todo arrebentado? Não é assim, irmãos. Está na Bíblia. Arno, mas então você está pondo um peso sobre mim agora? Um pouquinho estou. Estou mesmo. O que eu quero dizer, irmãos? O óculos estou usando como exemplo, mas é que a gente se acostuma com algumas coisas e esquece que somos herdeiros. Acostuma andar com o chevetinho velho e ter um Camaro 69 brilhando lá para você andar. Arno, é o seguinte, se você conhecesse a minha situação financeira, pois saiba que nesse ministério nós oramos para que nessa igreja tenha pleno emprego. Já ouviu falar isso? Pleno emprego? 0 de desempregado. Ninguém nessa igreja, essa é a nossa oração, deve pagar aluguel. É para dar o calote, Arno? Não, é para comprar a tua casa. Mas e o aluguel? É para receber aluguel. Você pode fazer 2 coisas com essa palavra. Esse cara nem sabe o que está falando, está viajando, imagine. Está na hora de comer um sanduíche lá, está faltando açúcar no sangue. Ou você crê, é para mim essa palavra. Jesus não disse que você teria uma vida em abundância. Hoje de manhã um irmão estava dando testemunho para mim, eu falei essa palavra para ele. Quando eu falei a palavra, na semana ele ficou desempregado. Ele falou, esse pastor está louco. Esse pastor está louco. E eu fui orar com ele, e eu orei e falei, irmão, eu vi uma casa com piscina. Eu disse, pastor, você está viajando na maionese? Eu fiquei desempregado essa semana, pastor. Aí você, ups, eu acho que errei. Não errei nada. Passou poucos dias, ele foi recontratado numa outra empresa melhor e tal. Hoje de manhã ele me falou, pastor, daqui a no máximo 30 dias estou mudando para minha casa. A da piscina, pastor, estou mudando. Não é maravilhoso? Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Jesus. Amém, amados? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra? Graças a Deus por isso.